Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos, aqui nesta noite de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Pessoal, como a gente sempre vem falando aqui no canal, chegamos a um Bitcoin, uma temporada, a um nível, né, aonde que o Bitcoin parece que quebrou os ciclos deles anteriores, né? Não existiu mais os ciclos mais, 2017, quem conseguiu viver 2021, beleza. Mas esse ciclo foi todo quebrado, não correspondeu em nada, né? Tem muita gente dizendo, mas estamos em bear market, entramos em bear market 2026, tem gente que está dizendo que a gente está em bear market desde 2024. Galera, apontar aonde que vai ser o bear market, se o bear market já fez, se na verdade não tem nenhum bear market, nenhum bull market mais, né, que a gente não sabe para onde que o mercado vai. A realidade é que nós não tivemos alt-season até agora, mas que é uma realidade. E o bull market, que muita gente esperava que o Bitcoin pelo menos tivesse uma TH na faixa de 150, tinha gente que apostava 200 mil dólares, 300 mil dólares no caso, chegou a 126 mil dólares, tá? E aí eu estava lendo aqui matéria que é de hoje, né? Dizendo que o Bitcoin já atingiu o fundo, né? Mas qual o fundo, né? O Bitcoin agora, por exemplo, está na faixa de quase 69 mil, quase 70 mil dólares, né? Batendo nessa faixa. Mas ontem, galera, o Bitcoin chegou a bater aqui, não sei se dá para parar aqui, é difícil, né, galera, na pontinha. Mas ele chegou a bater aqui ontem 60 mil dólares, tá? E eu sempre digo que os alavancados, o mercado futuros aí, é um dos grandes, né, vilões do mercado em termos de, a gente pode falar em termos de manipulação, tá? Vocês podem ver que da mesma forma que o Bitcoin deu uma paulada, que estava lá na casa de 70 e poucos mil, foi para 60 mil, logo depois ele voltou para a casa de 70 mil, agora é 68, que 940, mas ele foi para 70 mil, ou seja, ele deu uma paulada de 12 mil para baixo, daqui a pouco ele dá uma paulada de 10 mil para cima, tá? Aonde, né, em tempos normais, né, que a gente pode dizer assim, de ciclos do Bitcoin, você viu o Bitcoin dar paulada para cima e para baixo, assim, à torta à vontade, tá? Subia, a galera começava a subir, que era o bull market ali, aquele momento, né? Beleza, mas agora não, é uma paulada para cima e depois dá uma paulada para baixo, depois ele volta a dar uma paulada para cima. Isso se chama manipulação, porque eu sempre venho falando, galera, é muito mais interessante para quem detém o Bitcoin, as grandes baleias, né? As grandes corporações. É muito melhor se elas conseguem manipular o mercado, elas terem, por exemplo, a oportunidade de elas mesmas apostarem no futuro lá, liquidar um montão de gente, um montão de sardinha lá, mas elas ganharam uma fortuna, tá? Eu sempre falo aqui que se o Bitcoin a pessoa que hoje com o número de alavancagem de 200, 500 vezes ali, pô, o pessoal que vai fazer a manipulação, eles jogam no máximo 300, 400, 500 vezes ali. E o que acontece? Se o Bitcoin variar 1.000 ou 2.000 para baixo, para cima, para onde foi, onde que a pessoa apostou, ela já fica milionária, tá? Ela já ganha uma grana imensa. Para que ela vai querer que o Bitcoin saia de 100 mil dólares, um exemplo, né? E vá para 300 mil? Isso para ela não é nada, é dinheiro de pinga, tá? O grande ganho deles é na manipulação. Essa que é a grande realidade, tá? E aí fica nessa, né? O Bitcoin cai e sobe. Você não vai ver isso. Caiu 10 mil, aí daqui a pouco do nada sobe 10 mil. Tá uma coisa doida, né? É lógico que você tem que estar ali esperando a oportunidade. E se ele subir, se ele chegar a 150, 200 mil dólares aí para frente, o que vai acontecer? Ele vai subir a 200, mas toda hora ele vai dar uma pancada para cima, na hora ele vai chegar a 130, daqui a pouco ele desce para 120. Por quê? Nesse meio tempo de subida, né, antes que era constante aquela subida, né? Mas agora não. Agora as subidas tem isso. Sobe 10. Pô, tinha variações, lógico, né? De quedas ali, em momentos ali, mas não era assim, uma pancada para baixo e para cima diária, né? Isso aí não existia, né? E falando aqui, né, tava lendo matéria, mas aqui falando aqui ontem, por exemplo, as oportunidades, por exemplo, aqui, que essas oportunidades são rápidas, né? Por exemplo, de pegar aqui, por exemplo, a XRP chegou ali perto de 1,20, tá 1,41 agora. A Solana, galera, bateu ali cerca de 70 dólares, 72 dólares, entendeu? Foi para 87 em seguida. Então, por exemplo, assim, 15 dólares você ganha comprando uma Solana, tá? Numa pancada rápida. Então, se você está ali, acredita que aquele momento você pode comprar ou fazer um preço médio, excelente, tá? Você pegou várias oportunidades aqui. Várias altcoins aqui tiveram uma queda gigante, que nem o Bitcoin naquele momento que desceu 12 mil dólares ali, mas depois elas valorizaram. Quando foi, ele valorizou 10 mil dólares, né? Então, a gente tem que ficar de olho no mercado, tá? Vamos lá, se a gente tivesse realmente em bear market, vamos lá, chegamos ao bear market, estamos em bear market, né? Estamos num ciclo de baixa, tá?
Se aqui, por exemplo, não, atingiu o fundo, galera, historicamente, sempre que o Bitcoin chegou ao fundo dele ali naquele momento, naquele ciclo de baixa, que ele se estabilizou no fundo, ele não passa muito mais do que um mês ali, 40 dias naquele fundo, depois ele começa a retomar, a valorizar. Pô, se a gente tivesse uma mentalidade que ele realmente chegou ao fundo agora, ou que realmente estamos em bear market, e se ele chegou ao fundo, o que aconteceria? Ele vai passar um mês ali perto disso, tá? E em março ali, talvez, março para abril, ele estaria subindo e valorizando, tá? E aí a gente estaríamos tendo um bull market ou uma alt season em abril agora. Ou seja, viu como é que ficou, o ciclo ficou bagunçado, tá? Que é muito difícil você chegar e falar que nós chegamos agora ao fundo, tá? Que o Bitcoin chegou, já atingiu o fundo dele agora. Se a gente pegar anos passados, a gente vai ver que o Bitcoin desce, vai descendo, descendo, descendo. Na hora que ele chega ao fundo e estabiliza, que nem foi esse ano com os 16K ali que a gente pode dizer, na hora que ele bateu ali os 15.700, ficou oscilando em 16 mil dólares, foi o momento que ele demorou ali cerca de um mês e pouquinho, se não me engano, tá? É dezembro ali, basicamente um pedacinho de novembro e dezembro, e depois ele começou a subir já em 1º de janeiro de 2023. Então, galera, ele não vai ficar agora, chegou ao fundo e ele vai ficar pulando agora. Vai fundo, sobe 10 mil, desce 10 mil, só se ele ficar assim, uma bagunça completa, né? Se a gente não vê por esse momento e ele realmente chegou ao fundo, o Bitcoin não vai ficar batendo estaca agora um ano no fundo dele, né? Sempre, né, historicamente é isso, galera. O fundo, o Bitcoin vai descendo, mas ele vai descendo durante os meses, tá ok? Ah, mas nós descemos aqui durante... Não, tivemos pancadas gigantes aqui e o Bitcoin às vezes dando paulada para cima de novo. Chegamos aqui a 60 mil agora, chegamos menos da metade do valor da TH dele, que foi 126 mil dólares, mas o Bitcoin foi totalmente inconstante da sua ATH até agora, quando ele bateu 60 mil dólares, né? E se a gente chegou ao fundo tão rápido assim, o que a gente vai esperar agora? Que ele vai ficar um ano oscilando nesses 60 mil dólares? Não vai descer mais, tá? Ou se vai descer, não chegamos ao fundo. Se chegou ao fundo, ele não vai ficar um ano oscilando nesse valor, tá? Então, galera, é bom a gente ficar atento aqui, ficar de olho, tá? É isso que eu sempre falo, faça preço médio, seja no Bitcoin ou então em boas altcoins aqui, nas criptomoedas aqui, top 20, top 30 aqui, ou naquelas que você acha que tem um potencial gigante de comprar, tá? E não fique acreditando que o mercado ainda pode cair eternamente. Pode cair mais? Pode, como pode subir. Agora você tem que fazer sempre o preço médio. Se você chega e acha que criptomoedas já acabou, então aí não. Aí você simplesmente tem que pular fora e sair do mercado, não tem outro jeito.